Olá pessoal, o vídeo que vocês vão assistir agora demorou um bocado para sair. Em outras palavras, eu tive que passar um tempo longo estudando, pesquisando a respeito do assunto. Eu tive contato com esses cientistas que eu comento durante o vídeo para vocês, o Pierluigi Piazzi e o Manfred Spitzer, e basicamente tudo aqui é embasado em ciência, em dados, em fatos, estatísticas. Não existe opinião. E eu espero que vocês aproveitem. Esse é um assunto importantíssimo que até o momento eu não tinha encontrado nada em português, então eu decidi fazer isso para vocês. Segue o vídeo. Vamos iniciar então. Eu vou comentar com vocês hoje a respeito de um tema importantíssimo. É um tema que, na verdade, não existem muitas pessoas falando a respeito. E exatamente por isso que aumenta a importância dele, que é sobre o vício que as pessoas hoje têm com os média. Quando eu falo em média, eu quero dizer tablet, celular, videogame, televisão, esses sites sociais. Enfim, todas essas parafernálias tecnológicas que estão hoje causando, eu poderia dizer, até um estrago na maneira como as pessoas estão interagindo, e também elas estão criando comportamentos de viciados, comportamentos de pessoas que às vezes estão dependentes de produtos químicos, né? Mas enfim, eu coloquei aqui para vocês alguns slides, nós vamos para eles agora. Então, para terminar essa introdução aqui para vocês, o meu maior interesse a respeito desse assunto foi levantado primeiramente pelo Pierluigi Piazzi, que foi um italiano, que foi o meu mentor, eu diria dessa maneira, e depois eu complementei um pouco mais com um alemão chamado Manfred Spitzer. Então, aqui o título da apresentação então para vocês é Adictos Digitais. E eu vou começar com essa frase do Milor Fernandes, que foi um intelectual brasileiro. Toda vez que você projetar algo que possa ser usado até por idiotas, provavelmente vai ser usado de maneira idiota. É o que nós vamos discutir aqui durante a apresentação. Bom, antes que vocês me acusem de ser tecnofóbico, porque eu vou criticar bastante aqui os principais média, estou aqui mostrando para vocês uma foto de mim, uma vez quando eu estava viajando em Praga. Isso aqui foi tirado no museu da Apple. Então, basicamente, eu admiro bastante, sim, a parte tecnológica, como isso facilita a vida, como as pessoas hoje podem estudar, trabalhar e se comunicar de maneiras mais eficientes, mas como já estão todas as pessoas falando das partes positivas, eu reuni aqui para vocês algumas consequências negativas do uso desenfreado e às vezes sem objetivos dos média. Vamos lá. Essa foto que vocês estão vendo é com a roupa que o Steve Jobs utilizou no lançamento do iPhone em 2007. Então, basicamente, em 2007, o Steve Jobs lançou o iPhone, né? E imediatamente a Apple ganhou praticamente o domínio no mercado de smartphones. E desde então, todas as outras empresas de tecnologia vêm tentando acompanhar para abocanhar porcentagens do mercado da Apple. Mas vamos prosseguir. Aqui eu tirei esse gráfico de um site que contém várias estatísticas a respeito dos sites e das tecnologias. Então, o número de usuários de smartphones no mundo só vem crescendo. E essa é uma tendência em todos os países que foram analisados. E por que isso está acontecendo? Uma vez que todos os adultos já têm um smartphone, a verdade é que a indústria vai seguir empurrando o smartphone para pessoas cada vez mais jovens.
Então, hoje, em muitos países, nós já temos casos de crianças com 4 anos de idade com o próprio smartphone e coisas do tipo. Então, aqui em 2014, o mundo tinha cerca de 1,57 bilhão de smartphones e atualmente, 2019, 2,71, e a perspectiva é que em 2020 esse número aumente para 2,87 bilhão de smartphones em utilização. E aqui, em questão de quantidade de cartões SIM, né? Nós já temos, na verdade, mais cartões SIM em uso no mundo do que pessoas, o que é uma coisa até que bastante estranha. E foram baixados 175 bilhões de downloads de aplicativos, que geraram uma receita de 86 bilhões de dólares. Apenas em 2018, 1,56 bilhão de smartphones foram vendidos no mundo inteiro. Essa quantidade astronômica está envolvida com muito dinheiro. Continuando. Aqui agora, vou comentar com vocês alguns detalhes a respeito de anatomia, mas nada de outro mundo. Bom, essa figura que eu montei aqui para vocês seria uma representação do olho humano. Então, basicamente, os raios de luz, eles entram de maneira paralela pela córnea, né? E eles são depois conduzidos até o cristalino, e o cristalino é uma lente que funciona para convergir todos esses raios até a retina. Na retina é onde a imagem se completa, onde ela se forma, e ela é logo na sequência transmitida para o cérebro através do nervo óptico, onde ela vai ser depois interpretada no córtex occipital. Fica a parte de trás do cérebro. Bom, então essa daqui seria uma representação do olho normal. Agora eu vou mostrar para vocês uma representação do olho míope. Então, basicamente, o olho míope, ele é um pouco maior do que o olho normal. Então, os raios, eles entram pela córnea, eles atravessam o cristalino e eles convergem para um ponto antes da retina. O que isso quer dizer? Que essa pessoa, ela vai ter facilidade de enxergar coisas em distâncias curtas e ela vai ter extrema dificuldade em enxergar coisas em distâncias longas. E aí, o que nós fazemos atualmente para corrigir esse tipo de problema anatômico? Muito simples. Nós utilizamos uma lente de correção do tipo divergente. Então, a lente, ela ajusta o ângulo de entrada dos raios pela córnea, e esse ajuste vai fazer com que os raios, no lugar de se encontrarem antes da retina, que é onde a imagem se forma, que os raios se encontrem exatamente na retina, né? Isso garantindo que a pessoa que já tem miopia vá conseguir também enxergar com detalhes objetos que estão à distância. E agora eu vou relatar um problema para vocês. Os bebês, quando eles nascem, de maneira geral, o olho deles é proporcionalmente maior do que a cabeça, o que quer dizer que, depois do nascimento, os bebês normalmente têm uma visão turva, e pouco a pouco a visão deles vai ficando cada vez mais clara. E o estímulo necessário para manter que a visão dos bebês tenha um crescimento até que ela se ajuste e fique com uma imagem clara para a retina, é necessário que os bebês tenham tempo fora de casa, ao ar livre, mirando a visão em distâncias longas. O que quer dizer que, se ele passar muito tempo olhando apenas para distâncias curtas, isso está condenando o olho dele a crescer de uma maneira defeituosa, o que quer dizer que ele vai provavelmente desenvolver miopia conforme ele cresce, né? Então, assim, os músculos oculares, os músculos relacionados com o movimento dos olhos, eles precisam desse treino de olhar para a distância, para que eles possam se adaptar
para mirar coisas à distância. Mas se o bebê não tem muito contato com objetos à distância, se ele fica só focalizando objetos a curta distância, a grande chance é que ele desenvolva miopia num curto intervalo de tempo. Porque nesse período de crescimento, é extremamente necessário que ele receba estímulos para que não aconteça essa atrofia, digamos assim. E nesse momento no mundo está acontecendo uma verdadeira epidemia de miopia, o que eu vou mostrar aqui para vocês. E agora, um dado que eu encontrei sobre a Alemanha, mas infelizmente eu não tinha essa informação sobre o Brasil, mas eu imagino que não está muito longe também. O tempo médio de leitura hoje na Alemanha para os jovens é de 15 minutos por dia, enquanto que o tempo médio de contato com os média, de contato com telas, é de 7 horas e meia por dia. Bom, deixo essa informação aqui para vocês para reflexão. Como eu estava explicando, esse contato muito longo com objetos que estão a curta distância prejudica a visão e provoca miopia, principalmente quando os indivíduos ainda não estão completamente formados, no caso de crianças. Nós vamos continuar. Aqui estão alguns relatos de alguns estudos que vocês podem verificar facilmente no Google. New study. Myopia is becoming more common across Europe. Então, novo estudo. Miopia está se tornando mais comum através da Europa. Depois embaixo, outro estudo. Preocupação sobre o progresso da miopia aumenta e é alarmante a crise que está aumentando no mundo, etc. Então, são vários os estudos falando, na verdade, a mesma coisa. E existe um motivo sobre por que isso está acontecendo. Alguns fatos aqui para vocês. O leste asiático registra um aumento de 2, 3 ou até 4 vezes no número de adolescentes e jovens adultos que desenvolvem miopia. Em alguns países como Singapura, China e Coreia do Sul, a prevalência de miopia está variando de 85% até 96%. E se vocês considerarem 96%, é na verdade toda a população. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a prevalência praticamente dobrou nos últimos 30 anos. Aí vocês podem se perguntar, o que aconteceu de diferente? O que mudou nos hábitos das pessoas que provocou esse padrão em países diferentes? Na Europa, a taxa de miopia nos indivíduos mais jovens agora está em 40%, enquanto que nas pessoas mais velhas ainda segue como 20%. O que quer dizer que, com uma diferença de apenas uma geração, a quantidade de míopes na Europa dobrou. E existe uma causa para isso. Esse fenômeno mundial está, sim, sendo provocado por uma mudança de hábitos que aconteceu na população do planeta. E é o que a gente vai continuar explicando aqui. Eu gostei dessa frase que eu encontrei de um médico, um oftalmologista italiano chamado Lucio Burato, e eu coloquei aqui para vocês. Então, existem pelo menos 30 cromossomos associados à miopia. E a pesquisa genética pode levar a desenvolvimentos interessantes no futuro. O que foi claramente revelado nos últimos anos é que também existe uma forte correlação com fatores ambientais. A educação, o aumento do uso da visão de perto e o uso precoce e prolongado de computadores, tablets e celulares provavelmente estão na origem do crescimento epidêmico da miopia que estamos testemunhando agora. Então veja a opinião de um oftalmologista italiano a respeito da crise. E agora, mais um detalhe aí para vocês. O uso de esses leitores digitais durante a noite está afetando negativamente o sono, o ciclo circadiano e a sensação de alerta da pessoa na manhã seguinte. E basicamente, a luz que é emitida por telas, ela tem a capacidade de desregular completamente a produção de melatonina. Para quem não sabe,
a melatonina é chamada de também o hormônio do sono, né? Porque ela está relacionada com regular a nossa vontade de dormir e também vários ciclos circadianos, quer dizer, ciclos ao redor de um dia no organismo. E ela é regulada através da quantidade de luz que entra através dos nossos olhos. Em outras palavras, durante a noite, quando a luz está um pouco mais fraca, é programado que a taxa de produção de melatonina pela glândula pineal, que está localizada mais ou menos no meio do cérebro, que a taxa suba para que dê sono na pessoa e ela adormeça, né? E aí, logo na sequência, vem vários processos regenerativos do sono. Mas, se a produção de melatonina está desregulada, a qualidade do sono fica comprometida, a disposição da pessoa também, a imunidade despenca e a concentração também. Aqui eu tirei essas informações de um estudo alemão chamado Mediatisierung mobil. E aí acima estão os nomes dos pesquisadores que o fizeram. Bom, basicamente, eles realizaram um estudo com 500 crianças de 8 a 14 anos. Esse estudo foi feito por cientistas alemães, então eles utilizaram crianças alemãs, mas eu tenho certeza que as conclusões que eles chegaram servem com facilidade para inúmeros países, na verdade. Então, eles recolheram informações das crianças, sendo que desse grupo pesquisado, 48% delas alega que ter o smartphone distrai de fazer a lição de casa. 27% delas alega que já recebeu mensagens de estranhos. 21% delas tiveram contato com sites proibidos para menores. 20% alegou que tem problemas na escola por causa do uso frequente do celular. E 13% já receberam fotos íntimas. Eu estou falando de crianças de 8 a 14 anos aqui. Isso na Alemanha. E mais uma coisa. Está cada vez mais comum pessoas se distraindo no trânsito por causa de notificações do celular e às vezes provocando acidentes, né? Acabando com a própria vida e a vida de outras pessoas. E, por incrível que pareça, outras pessoas, às vezes próximas da situação, no lugar de parar para tentar ajudar, elas, na verdade, tiram foto ou fazem um vídeo para postar e seguem. Então, um dos efeitos do uso prolongado de toda essa parafernália é também diminuir a empatia das pessoas. Esse senso de se importar com outra pessoa também está sendo afetado. Eu já vou demonstrar para vocês como isso acontece, né? Então existem diversos relatos hoje no mundo sobre acidentes acontecendo e pessoas simplesmente não parando para ajudar, mas que param para fotografar ou fazer um vídeo, tirar selfie e tudo isso aí que vocês já sabem. Agora nós vamos falar um pouquinho de neurociência. Basicamente, nós temos um neurotransmissor chamado dopamina, né? A dopamina, ela é responsável pela nossa sensação de prazer. Ela está relacionada também com todo o comportamento que é motivado por uma recompensa. Em outras palavras, toda vez que você faz uma ação e você recebe uma recompensa por ela, o seu organismo libera dopamina e você se sente com prazer de ter feito aquela ação, o que reforça aquela ação, né? Então você vai repetir aquela ação para que você tenha mais daquela sensação de prazer e conforme você reforça, você cria o que nós chamamos de hábito. Perfeito. E muitas drogas, muitos entorpecentes, na verdade, elas geram um efeito de aumentar a liberação de dopamina sem que a pessoa tenha que necessariamente fazer um esforço.
E quando ela não aumenta, ela na verdade brinca um pouco com a reabsorção da dopamina pelos neurônios. O que quer dizer? Se a dopamina não foi reabsorvida, ela tem chance de continuar gerando o efeito de prazer para a pessoa, né? E aqui eu deixei para vocês uma curiosidade. A dopamina ela também é importante no controle do movimento. Então, existe esse filme chamado Tempo de Despertar, com o Robin Williams e o Robert De Niro, um filmaço, recomendo muitíssimo para vocês, né? Que basicamente, no filme, o Robin Williams, ele faz um papel de médico, enquanto que o Robert De Niro, ele é um paciente que tem mal de Parkinson. E ele, o Robin Williams no filme, ele faz um teste com uma droga nova, a chamada L-Dopa, que é como uma dopamina sintética, digamos assim. Então, todos aqueles pacientes no hospital que estavam sofrendo de crise, de não conseguir controlar o próprio movimento, né? Elas começam a utilizar a L-Dopa e começam a ter alguma melhora. Então, isso é para vocês, depois, quem quiser se aprofundar no tema, entenderem a importância que os neurotransmissores têm, quer seja no nosso comportamento ou na nossa sensação. Esqueci de comentar com vocês aqui apenas, e essa aí em cima da capinha do filme é a fórmula química da dopamina. Bom, continuando. Agora, vou comentar com vocês sobre outra substância importante, a chamada ocitocina. A ocitocina é um neuropeptídeo. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é um neuropeptídeo? Bom, enquanto vocês viram anteriormente a dopamina, que é um neurotransmissor, isto é, ela serve para transmitir mensagens entre os neurônios, a ocitocina, ela é chamada de neuropeptídeo ou de hormônio, porque ela tem mais funções, digamos assim. O neuropeptídeo, basicamente, é um neurotransmissor, só que a molécula é bem mais larga, e vocês podem ver que a estrutura da molécula de ocitocina é muito mais complexa do que a estrutura da molécula de dopamina. Bom, e basicamente, a ocitocina, ela está associada com o apego materno ao bebê, com a empatia, a generosidade, o senso de pertencer a um grupo, a confiança individual e social. Está relacionada também com abraçar e beijar as pessoas e assim por diante. Então, não por acaso que abraçar ou beijar as pessoas dá uma sensação positiva, né? Dá uma sensação de confiança, aumenta a empatia. Não é por coincidência também que naqueles eventos, aquelas palestras motivacionais, às vezes os palestrantes ficam praticamente que obrigando as pessoas a abraçarem vários desconhecidos, porque eles sabem conscientemente que fazer isso vai liberar bastante ocitocina e que as pessoas vão ficar com uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação de amparo social, digamos assim. E também existe esse método chamado biodança, que até onde eu entendo é uma terapia através do movimento para que a pessoa desenvolva sociabilidade, para que a pessoa desenvolva empatia, né? Bom, e também existem alguns estudos sugerindo que a ocitocina ela diminui a infidelidade, em outras palavras. Se eu não me engano, o estudo era a respeito de ratos, assim, roedores que tinham uma ocitocina maior, eles eram mais fiéis para as namoradas deles. É uma coisa até bastante engraçada. Enfim, aí agora eu vou comentar com vocês a respeito desse documentário, The Swedish Theory of Love. É um filme a respeito sobre a Suécia, né? Que a Suécia é um país interessantíssimo em diversos aspectos, é um país extremamente desenvolvido, só que por outro lado,
na parte social, os suecos, eles são muito diferentes das pessoas do resto do mundo. E a propósito, uma curiosidade para vocês, eu falo sueco também, alemão, dentre outras línguas, então de certa maneira, eu me sinto um pouco privilegiado às vezes de poder consumir coisas que só são produzidas em outras línguas e que não têm traduções. Então, muitas coisas que eu conto aqui para vocês, eu aprendi em contato com materiais que infelizmente não têm traduções em português. Esse documentário eu acredito que vocês podem encontrar facilmente em YouTube ou qualquer coisa assim. Bom, e o que eu tenho a dizer para vocês sobre ele é o seguinte. A Suécia é um país que passa a maior parte do ano fria, né? Então, as pessoas são obrigadas a passar bastante tempo em casa. E se as pessoas passam muito tempo em casa, o que significa? Que elas não têm tanto contato com outras pessoas. E se elas não têm tanto contato com outras pessoas, elas produzem menos ocitocina. O que quer dizer? Elas serão menos empáticas, elas serão menos sociáveis, né? Então não é uma coisa tanto cultural. Na verdade, boa parte da cultura que as pessoas de um grupo têm é explicada pela biologia. Porque nós somos, como humanos, nós somos máquinas biológicas influenciadas e até controladas por substâncias químicas, né? Quer sejam naturais ou não. Então, basicamente, é muito frequente na Suécia que às vezes uma pessoa fique anos sem contato com a família, às vezes morando em cidade próxima. Eles não têm uma ligação tão forte com a família. O que eles chamam às vezes de amizade não chega a ter o mesmo contato próximo que eu já vi em outros países como Itália ou França, para exemplificar. Eu me lembro de uma vez, agora mudando um pouco de país, ter escutado isso de uma alemã. Ela me falou que na vida dela inteira ela deu um abraço numa amiga dela apenas 2 vezes, e elas já se conheciam há mais de 10 anos. Enquanto isso, em países como Itália, como França, como Brasil, etc., as pessoas costumam abraçar muito mais, né? O que é um efeito também da ocitocina. Bom, continuando. Esse foi mais um exemplo para vocês terem uma ideia do quão importantes são essas substâncias e o quanto elas influenciam no nosso comportamento como um todo. Aqui vai um desenho que eu encontrei numa palestra do Adam Alter, uma palestra TED Talk. Ele comenta a respeito do tempo médio que as pessoas vão utilizando o smartphone no dia, né? Ou olhando para alguma outra tela. Então, basicamente, esse em azul escuro que vocês estão vendo do lado esquerdo seria o tempo de sono médio das pessoas. Depois, nesse azul, num tom intermediário, seria o trabalho. Nesse azul um pouco mais claro, seria coisas que a pessoa precisa fazer para a sobrevivência de geral, quer seja cuidados pessoais, compras, enfim. E nessa primeira linha aí acima, em 2007, o que aconteceu de especial em 2007? Lançamento do iPhone, que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Então, em 2007, antes seria toda essa área branca, mas a partir de 2007, essa área vermelha passou a ser o tempo que a pessoa utiliza do dia olhando para uma tela. Não interessa fazendo o quê? Em 2015, quer dizer, 8 anos depois, esse tempo aumentou. Em 2017, aumentou mais ainda, o que é alarmante, que as pessoas tenham cada vez menos tempo para si mesmas, porque elas estão sempre compenetradas, observando o que acontece numa tela. E, por último, nessa última linha, nessa parte amarela, existe
um trecho bastante curto, que seria o tempo que em 2017 as pessoas teriam livre para si mesmas, né? Vê hoje muitas pessoas reclamando de falta de tempo, mesmo pessoas que às vezes têm bastante tempo livre, mas não estão observando aonde está indo esse tempo. Continuando. Bom, eu expliquei para vocês a respeito da repetição, que toda ação que gera dopamina, ela tem uma tendência de fazer com que a pessoa repita aquela ação, e uma vez que ela repita, aquilo vai fortalecendo um circuito, né, no cérebro dela, uma rede neural, e uma vez que esse circuito for estabelecido, ele é o chamado hábito, o que depois é difícil de mudar, né? E outra coisa importante que eu preciso explicar para vocês é um termo da neuropsicofarmacologia chamado da tolerância, que é basicamente, toda vez que uma pessoa utiliza uma droga e o uso desses aparelhos, digamos assim, está provocando nas pessoas um comportamento muito similar de um dependente químico, né? Então assim, toda vez que uma pessoa utiliza uma droga, o organismo ele tem um certo mecanismo de defesa, ele gera uma certa resistência, o que força a pessoa que vai se tornar dependente a fazer o seguinte: ela vai aumentar a dose do que ela fez para que ela tenha o mesmo efeito que ela teve na primeira vez. O que quer dizer? Se a primeira vez que a pessoa teve contato com alguma coisa gerou uma quantidade de dopamina, a próxima vez que ela tiver contato com a mesma coisa, não vai ter o mesmo efeito. Então o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a dose da coisa para tentar ter o mesmo efeito. E na terceira vez, ela vai aumentar mais ainda e assim por diante, né? Então pouco a pouco, o corpo ele vai gerando uma tolerância, o que vai de certa maneira forçando a pessoa a se tornar dependente, até chegar a um ponto onde a pessoa não tem mais, na verdade, controle consciente do próprio comportamento. Porque o cérebro em si, ele é uma máquina que foi desenhada para fazer você sobreviver e está procurando sempre se sentir bem, não interessa como. Só que o que eu quero que vocês tenham como reflexão é que nem tudo que é bom no curto prazo vai ser bom no longo prazo. Em outras palavras, existem coisas que até podem gerar boas sensações, mas que, longuíssimo prazo, estão, na verdade, prejudicando a pessoa. Aqui vão para vocês mais alguns estudos a respeito dos efeitos dos média, né? Então, drenagem cerebral. A mera presença de um smartphone já reduz a capacidade cognitiva. Depois, o vício em videogames passou a ser considerado um distúrbio mental. E, infelizmente, posso dar aqui um exemplo de alguém próximo de mim. Eu tenho um primo, que eu já fiquei sabendo de uma história dele, que ele está agora praticamente dependente de PlayStation. Então ele acorda, liga um videogame e só sai da frente do videogame quando vai dormir ou algo assim. Nem para comer. E existem casos no Japão de pessoas que ficam até com um pinico próximo do videogame, porque não querem sequer interromper o jogo para coisas básicas de sobrevivência, digamos assim. Bom, continuando. A selfie hoje no mundo já mata mais do que ataque de tubarão. E por que isso? Existem muitas pessoas desavisadas que se distraem tentando tirar selfie, ou em lugares que são perigosos, como o balcão de um prédio, e aí a pessoa despenca, ou com animais selvagens. Inúmeros casos de pessoas que tentaram tirar foto em lugares extremamente perigosos e enfim, acabaram sofrendo as consequências, né? Fotos de pessoas que tentaram tirar foto com a cabeça para fora de ônibus ou para fora de carro. Enfim, vocês já devem ter visto situações perigosíssimas assim também.
E eu encontrei essa notícia também. Em 6 anos, 260 pessoas morreram tentando tirar uma selfie, né? Em outras palavras, essa vontade das pessoas de aparecer de maneira constante para os outros já está gerando um problema mais grave do que parece. E o que eu observo é que pessoas diferentes têm graus diferentes desse tipo de coisa. Continuando. Pessoas estão fazendo cirurgias plásticas para se parecer com filtros do Snapchat. Jovens danificam um quadro de Salvador Dalí ao fazer uma selfie em museu na Rússia. Chinês que vendeu rim para comprar iPad é internado com falência do outro. Não quer dizer, a pessoa arrisca a vida para sustentar o vício, né? Esse tipo de comportamento completamente irracional e ilógico é um comportamento facilmente explicado por uma pessoa que está numa situação de dependência. E outra, aqui um pouco mais triste. Mulher cai do 27º andar enquanto tira uma selfie. E vocês podem, no cotidiano, encontrar inúmeras notícias desse jeito. Então, quero dizer, esse uso irresponsável dos média está causando problemas gravíssimos na nossa civilização. E é necessário conversar disso. Aqui eu acrescentei para vocês um estudo de um psiquiatra do King's College de London University, o Glenn Wilson. O vício em tecnologia, ele causa um abaixamento temporário do QI maior do que se a pessoa utilizasse maconha. E por que isso? O cérebro em si, ele não foi desenhado para ser interrompido constantemente. Então essas pessoas que aceitam a interrupção constante para responder mensagens, para responder telefonemas, para responder, enfim, qualquer perturbação, pouco a pouco ela vai reduzindo a própria capacidade de concentração. E lembrando uma coisa, no estudo do Glenn Wilson, o efeito de abaixamento do QI é temporário, mas se a pessoa mantém aquele hábito, na verdade, o efeito pode se tornar permanente. O que quer dizer? Da mesma maneira que um músculo que você não utiliza, se você volta a utilizar, ele fica forte. Se você dá para ele apenas pesos leves, ele atrofia, né? E o cérebro, de certa maneira, ele segue o mesmo padrão de funcionamento. Mais conclusões do estudo do Glenn Wilson. 1 em cada 5 pessoas vai interromper um compromisso social para responder uma mensagem. Quem nunca se incomodou com, às vezes, você está conversando algo sério com outra pessoa, mas na verdade a pessoa simplesmente não está prestando atenção em você. E a pessoa fica constantemente tocando no tablet ou no celular para enviar uma mensagem. Esse é um comportamento que eu não gosto. Toda vez que eu observo pessoas perto de mim fazendo isso, eu imediatamente repreendo e tenho que fazer com que a pessoa perceba o que ela está fazendo. Porque é, de fato, um comportamento de um viciado, né? Que não pode ficar longe daquela substância, senão já começa a ter crise de abstinência. Obviamente que salvo em situações quando existe algo realmente de importante que a pessoa tem que resolver, que ela deve ficar disponível para outra pessoa. Mas isso é uma situação especial. Depois, mais uma conclusão do trabalho do Glenn Wilson. De cada 10 trabalhadores, 3 acham perfeitamente normal que um colega responda uma mensagem durante uma reunião presencial. Em outras palavras, se você estiver num ambiente e alguém parar de prestar atenção na apresentação para ficar respondendo mensagens, 30% das pessoas pesquisadas já estão tão acostumadas com isso que consideram normal. E aqui uma explicação sobre a biologia para vocês, né?
Então, nós humanos, nós temos a chamada visão binocular ou então a visão estereoscópica. Não só humanos, existem outros animais que têm esse tipo de sistema visual também, como coruja, enfim. E por que esse visual é melhor para a gente? Ele permite uma perspectiva em 3D, em outras palavras, ajuda com que você focalize coisas à distância e perceba com facilidade qual objeto está mais próximo ou mais longe, e assim por diante, com detalhes, né? Então, a visão binocular, a visão estereoscópica, ela está presente nos animais que precisam localizar coisas à distância. Ele é um sistema visual bastante preciso, porém estreito. Ele não permite que você dê atenção concentrada para muitas coisas de uma vez, né? E para que ela serve? Basicamente, garantir a nossa sobrevivência. Tudo no corpo humano foi desenhado para tentar garantir a nossa sobrevivência. Enquanto isso, na natureza, os animais que têm uma visão panorâmica, quer dizer, os animais que têm os dois olhos nas laterais do crânio, eles não têm uma perspectiva tão detalhista, uma perspectiva de distância, né? Por quê? Eles precisam prestar atenção no todo. Eles têm um campo de visão mais amplo. Eles precisam detectar predadores de qualquer lugar. E eles são, na verdade, desenhados para se distrair facilmente, porque qualquer sinal de predador ele tem que fugir para aumentar a sobrevivência dele, né? Exemplos. Um cavalo, por exemplo, né? Enfim. E aqui eu coloquei para vocês duas frases do livro Maestria, do Robert Greene. O humano que dependia da atenção concentrada para garantir a própria sobrevivência agora se converte em animal disperso e superficial, incapaz de pensar em profundidade, mas também inapto a depender dos instintos. Quem não se mantiver atento será contagiado de maneira imperceptível por essa atitude. Bom, eu achei essa frase extremamente interessante, eu coloquei aí para vocês. E ela tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. E agora, está cada vez mais comum no mundo, é um negócio que segue aumentando e eu tenho certeza que a tendência é continuar crescendo, as chamadas clínicas de desintoxicação digital, né? Isso está aumentando na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos e em toda parte. Eu tenho um caso para relatar para vocês de uma amiga minha, Kiwi, amiga da Nova Zelândia, né? Para quem não sabe, Kiwi é a pessoa que nasce na Nova Zelândia, que eu tinha bastante contato com ela e eu reparei que de repente ela simplesmente desapareceu e ficou incomunicável. Era uma pessoa que tudo o que fazia da vida postava no Facebook. Se ela saísse com alguém, se ela fosse ao cinema, se ela comesse uma coisa, se ela fosse para a academia, se ela estudasse um assunto, se ela fosse dormir, enfim, era uma pessoa que estava viciada em postar o que estava fazendo, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a ter um distúrbio onde aquela dopamina, digamos assim, que estava chegando até ela por causa de todas essas postagens, né? Porque nós somos reforçados para postar coisas por causa daquela sensação de olha, as pessoas estão me seguindo, as pessoas gostam do que eu estou fazendo, estão curtindo as minhas coisas. Mas chega um momento que isso daí não sustenta mais, né? E não deixa a pessoa mais satisfeita até com coisas simples do cotidiano. Então essa minha amiga, esse período que ela ficou incomunicável e eu não tinha notícias dela, ela ficou internada numa clínica na Nova Zelândia com outras meninas, e nessa clínica elas eram impossibilitadas de qualquer tipo de acesso à internet. No máximo podia ligar para a família de vez em quando. Então elas tinham lá atividades recreativas como ir para a praia, jogar vôlei, fazer piquenique no parque, jogos de tabuleiro, ler um livro,
escrever coisas, cozinhar, enfim, tarefas do cotidiano que já tinham, de certa maneira, perdido a capacidade de motivar uma pessoa, né? Então, assim, esse fenômeno está acontecendo em todas as partes do mundo. Eu conheço mais exemplos, mas para não alongar muito aqui, eu coloquei apenas esse para vocês. E as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, cada vez mais intransigentes, cada vez mais depressivas, estressadas, insatisfeitas. E isso, por consequência, está deteriorando os relacionamentos entre as pessoas. E agora comentar sobre mais um efeito no cérebro para vocês. O cérebro tem, na verdade, assim, classificado tipos diferentes de memória. Eu não quero, nesse momento, dar detalhes sobre todos, mas a memória de trabalho é a memória do cérebro, é a parte que cuida das informações que você está usando para executar uma coisa no momento. Em outras palavras, enquanto vocês estão assistindo a essa apresentação, existem informações que eu estou passando para vocês que estão indo direto para a memória de trabalho de vocês. Estão frescas para a utilização. Se vocês fossem repeti-las para outras pessoas, elas sairiam com facilidade porque elas estão na memória de trabalho, né? Só que existe um detalhe. A nossa memória de trabalho, ela é limitada. A gente não consegue arquivar ao mesmo tempo tantas informações quanto a gente gostaria, né? Então existe a chamada Lei de Miller na neurociência ou na psicologia cognitiva que fala que o indivíduo, em média, consegue segurar na memória de trabalho mais ou menos 7 bloquinhos de informação. Esse número pode variar de 5 até 9, de acordo com o estudo dele. Então, por isso ele escreve assim, 7 mais ou menos 2, né? Mas é evidente que existem indivíduos com uma média muito superior a isso e indivíduos com uma média muito inferior a isso também, né? Mas, de maneira geral, a memória está relacionada principalmente com a inteligência, com a concentração no assunto e com o resto das capacidades cognitivas que nós temos. Para aprender habilidades de maneira geral, nós passamos pela memória de trabalho. Porque antes de uma informação ser armazenada na memória de longo prazo, na forma de aprendizado, ela passa pela memória de trabalho. Então, se a pessoa tem uma memória de trabalho mais limitada, automaticamente ela limita a própria capacidade de aprendizagem como um todo, né? E esse contato frenético com notificações, às vezes com interrupções completamente inúteis, está abarrotando a memória de trabalho de uma pessoa. Normalmente ela está sempre com várias informações que não contribuem em nada na vida dela, na memória, e não permitindo que ela preencha a memória com informações mais relevantes, né? Então, lembrando, a memória de trabalho é limitada. Logo, nós temos que selecionar com cuidado o que a gente está colocando nela. Porque o que a gente faz com ela vai influenciar até a nossa própria capacidade de aprendizagem. Não por acaso que aquelas crianças que eu falei lá no estudo da Alemanha para vocês estão relatando dificuldade para fazer lição de casa. Por quê? Não conseguem se concentrar? Então, estão sendo distraídas o tempo inteiro com celular, com tablet, com Netflix, com YouTube, etc. Logo, não conseguem colocar na memória de trabalho as informações que elas precisariam conscientemente para fazer a lição de casa, entre outras tarefas. Bom, e aqui agora uma reflexão para vocês a respeito do tempo que as pessoas estão jogando atualmente para atividades em geral. Então, se uma pessoa faz qualquer coisa durante 5 minutos por dia, se você acumular 5 minutos por dia, depois de um ano, ela passou 30 horas e 25 da vida dela fazendo aquela atividade.
Se forem 10 minutos, ela passou 60 horas e 50, né? Se for 1 hora por dia, isso dá 15 dias inteiros da vida dela no ano. Se a pessoa passou 2 horas no dia, isso dá pouco mais de um mês inteiro, né? Então, se uma pessoa, na verdade, passa 2 horas por dia olhando para o celular, isso quer dizer que no final de um ano, ela passou um mês da vida dela inteiro olhando para a tela do celular. E 3 horas por dia, 45 dias. Eu mostrei para vocês o estudo feito com os jovens na Alemanha, né? Que eles estão passando em média 7 horas e meia por dia com contato com os média. Então, 7 horas e meia por dia, isso dá 114 dias. Isso é suficiente para fazer muitas coisas. É tempo suficiente para aprender várias línguas, para ler vários livros, para fazer várias atividades esportivas, para aprender inúmeras outras habilidades, tempo para passar com familiares, com pessoas importantes, para viajar, enfim. Observem a gravidade do que está acontecendo. É um tempo que está indo embora sem as pessoas terem, às vezes, a percepção do que está passando, né? Porque normalmente elas não rastreiam os próprios hábitos para monitorá-los e tomar decisões melhores a respeito deles. Então, continuando. Agora, comentar com vocês sobre o que fazer, né? Eu vim comentando com vocês até agora a respeito dos problemas, mas essa apresentação estaria incompleta se nós também não comentássemos um pouco a respeito de soluções. Então, basicamente, uma vez eu estava folheando essa revista italiana chamada Airone, Cellulare, quanto ti condiziona la vita? Celular, quando nos condiciona a vida? E eu encontrei, numa página dessa revista, algumas sugestões do que fazer para resolver os problemas que nós já estamos enfrentando. Então, uma das primeiras sugestões seria utilizar menos funções do smartphone. E por que isso? Quanto menos funções uma pessoa utiliza, menos tempo ela vai passar olhando para a tela, o que quer dizer que melhor vai estar a saúde dela como um todo, né? O sono, menor a chance dela desenvolver miopia, a sensação de alerta, a concentração, memória, dentre outras coisas que eu já expliquei aí para trás para vocês. Depois, a segunda sugestão seria limitar ao necessário. Então, muitas vezes as pessoas fazem absolutamente tudo olhando para telas. E existem coisas que às vezes não são necessárias, que podem ser eliminadas dali. Também, ter períodos de tempo cada vez mais longos, sem usar o smartphone. E finalmente, monitorar quanto tempo está usando por dia. Isso é uma coisa que quando você percebe o que você está fazendo com a sua própria vida, você tem que ter a capacidade de reagir, de fazer uma coisa diferente, de remar contra a maré. Enquanto está todo mundo, na verdade, com hábitos destrutivos, que estão prejudicando o cérebro, estão prejudicando a saúde como um todo, se você não quer ir por aí, você tem que criar hábitos novos, imediatamente. Isso é uma coisa que é urgente, não é algo que deve esperar muito tempo, na verdade. E aqui, outra demonstração do que fazer. A França proibiu o uso de celular por crianças nas escolas, né? Na minha opinião, eu acho que todos os países deveriam seguir a França. Então, eu acredito que a França deve ser um dos primeiros países a instituir esse tipo de coisa. Até o momento, não tive notícias de muitos outros que tomaram iniciativas parecidas. Mas é algo positivo que eu acho que todos os países deveriam fazer. Inúmeros professores hoje estão com dificuldades dentro de salas de aulas que poderiam ser completamente evitadas se esse tipo de coisa fosse levado a sério, né? Já aconteceu comigo de às vezes estar apresentando palestra, quer seja a respeito de como aprender línguas ou palestra a respeito de algo relacionado com neurociência ou com viagens,
e perceber pessoas se distraindo constantemente com o celular, né? Então deveria ter talvez uma lei também, proibido utilizar celular ou tablet durante apresentações ou qualquer coisa assim. Salvo em situações específicas, né? Porque na verdade ele distrai a pessoa completamente da realidade, imerge a pessoa novamente numa situação virtual, né? E aqueles segundos ou minutos que a pessoa fica ali imersa no mundo virtual, ela perdeu algo de conteúdo já. E aqui eu coloquei para vocês mais algumas soluções que eu daria para resolver esses problemas. Então, eu seria, na verdade, bastante rigoroso, eu colocaria uma lei proibindo o uso de smartphones para menores de 18 anos. E por que isso? Porque ele, na verdade, funciona literalmente como uma droga, né? Eu já expliquei para vocês a respeito dos efeitos que estão sendo causados. E, basicamente, abaixo de 18 anos, enquanto ainda não aconteceu o desenvolvimento completo de várias funções cognitivas ou mesmo, enfim, se você dá para a pessoa um smartphone quando ela é criança, de certa maneira você está ajudando a criar um viciado. E quanto mais cedo ela for introduzida a essa parafernália, maior a probabilidade dela considerar completamente normal esse tipo de comportamento. Estar ao vivo com pessoas, mas não saber dar atenção para ninguém, não ter mais um pensamento profundo a respeito de tópicos complexos, dentre outras coisas. E a segunda solução que eu daria seria de limitar o acesso para menores de 18 anos e incluir total monitoramento pelos pais. Essa daqui seria menos drástica, porém é segura também. E por que total monitoramento pelos pais? Quem aqui já escutou aquele tipo de história sei lá, menina mais jovem ou rapaz mais jovem, de repente, sem consentimento e sem a sabedoria dos pais, começa a se comunicar com uma pessoa estranha, às vezes de outra cidade ou de outro estado, e resolve fazer uma viagem para encontrar tal pessoa por motivos aleatórios, né? Se você tivesse nessa situação, você pai ou mãe, você acha que vale a pena confiar ou deixar na mão do seu filho ou filha a capacidade, às vezes, de contactar estranhos sem que você saiba? Deixo isso para vocês refletirem durante as próximas semanas. E aqui mais uma frase para vocês. O uso constante gera dependência, prejudica a saúde física e mental. Da mesma maneira que não damos álcool para as crianças, com o smartphone deveria ser o mesmo. Existe um lobby gigantesco da indústria para forçar a entrada dos média na vida dos indivíduos cada vez mais cedo, porque na verdade a indústria não vê as crianças como pessoas que um dia vão ser adultos e que vão tomar as rédeas e decisões pelo mundo. Pelo contrário, ela os vê apenas como consumidores. Então, quanto mais cedo você conseguir inserir uma criança no mercado, melhor para ela, entendeu? E não por acaso, o Steve Jobs não permitia que os filhos dele mexessem no iPhone e nem no iPad. Eu sei que o Bill Gates, a mesma coisa. O tempo de contato com média na casa do Bill Gates, para a família dele inteira, é totalmente controlado. Não é uma coisa muito hilária isso, né? Eu escutei do Pierluigi Piazzi a seguinte frase uma vez, a respeito desse tema. O traficante, ele sabe das consequências daquilo, então ele não vai dar para o filho, porque ele já sabe o que vai acontecer com o filho dele. E aqui, estamos quase terminando, eu encontrei esse cartoon de um artista australiano. Por algum
motivo estava em italiano, onde eu encontrei isso, mas eu vou traduzir para vocês só as passagens. Então você tem aí um bonequinho em pé e outro deitado. O que está em pé pergunta para ele assim: o que você está fazendo? E ele responde: estou usando o meu tablet. Aí o outro pergunta: que modelo que é? Ah, ele se chama Cell. Ele tem aplicações legais? Ah, sim. Ele tem o sol, a lua, as nuvens, os pássaros. E quanto tempo dura a bateria? Bastante. Eu nunca preciso recarregá-la. Mas ele me recarrega. Então, deixo essa charge aí para vocês de reflexão. E agora, a bibliografia recomendada para vocês, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, e eu já vou abrir para perguntas. Então, sobre livros, eu recomendaria esses dois livros do Pierluigi Piazzi, então Aprendendo Inteligência e Estimulando Inteligência. Depois, do Manfred Spitzer, que é um médico, filósofo, neurocientista alemão, esse Digitale Demenz e o Cyberkrank. Infelizmente, eles não têm tradução em português ou em inglês, então esses seriam para as pessoas que já podem ler em alemão. Depois, o 1984, do George Orwell, eu também acho relevante, porque ele comenta bastante da chamada telescreen, né? Então a teletela em português, que seria a tela estaria tão frequente e tirando toda a privacidade das pessoas, quer dizer, as pessoas estariam tão acostumadas a serem vigiadas, né? E o George Orwell escreveu uma história num período onde não existia iPad, não existia smartphone. Então, é um livro que, de certa maneira, é de ficção científica, porque ele previu o que iria acontecer no mundo. Eu me lembro que na história desse livro, eu li quando eu era criança, mas que todas as casas são obrigadas pelo governo a ter telas, gravando tudo que as pessoas estão fazendo. E se uma pessoa desligar uma das telas, imediatamente o governo vai querer verificar o porquê que a pessoa está com a tela desligada. O que ela está fazendo que não pode fazer em público, mostrando para todo mundo. Depois, o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é outra obra-prima que toca a respeito de um tema que tem a ver também com a neurociência. Uma sociedade onde todas as pessoas estão anestesiadas. Ninguém mais presta atenção em nada, ninguém mais tem a tolerância para sensações ruins ou para o desconforto. Então, no Admirável Mundo Novo, as pessoas utilizam uma droga artificial chamada soma. Se a pessoa sentir qualquer tipo de desconforto, ela pode tomar a soma e automaticamente ela já se sente melhor. Depois, o livro Nós, de um autor russo chamado Yevgeny Zamyatin. Esses dois anteriores, na verdade, o Admirável Mundo Novo e o 1984, foram inspirados no Nós, do Zamyatin, mas poucas pessoas sabem disso, né? Nessa história, o Zamyatin desenha uma sociedade que é totalmente vigiada, uma sociedade que as pessoas têm menos liberdade, que as pessoas não têm privacidade alguma. Para vocês terem uma ideia, no livro, nem os próprios parceiros sexuais o indivíduo pode escolher. Então é tudo rastreado, tudo monitorado pelo governo, descrito no livro. Quando vocês param para pensar que atualmente uma das maneiras que as pessoas vêm utilizando para se conhecer é através de aplicativos e estão parando cada vez mais de conversar ao vivo, né? Ou perdendo até essa capacidade de sociabilizar, digamos assim, vocês podem perceber que não estamos muito longe disso, né? Para vocês terem uma ideia, num país como a Alemanha, que é um país frio, tem uma cultura com menos ocitocina, digamos assim, as pessoas simplesmente não sabem flertar, não sabem paquerar. Em países como a Alemanha, as pessoas pagam para sites como Parship, porque esses sites de relacionamentos, eles fazem um perfil da pessoa, baseado em características dela,
E aí ele vai depois comparar aquele perfil, ele tem um algoritmo que vai analisar vários outros perfis e vai tentar casar aquilo com outro perfil, com interesses semelhantes. Então, em outras palavras, é o algoritmo que está escolhendo quais pessoas que aquela outra pessoa vai se relacionar, né? Eu estou contando para vocês algo que está passando no primeiro mundo, o que a gente considera de país desenvolvido. Mas como existe sempre uma tendência de nos países subdesenvolvidos acontecer uma cópia do que acontece lá, então é extremamente relevante que vocês saibam disso, né? Hoje as pessoas na Alemanha já perderam completamente a capacidade de flertar. Então elas pagam para websites para fazer exatamente isso. Isso foi previsto pelo livro Nós, do Zamiatin. Depois, o livro Maestria, do Robert Greene, ele vai tratar mais sobre a paciência, sobre a capacidade de se concentrar para executar tarefas. E, para finalizar essa parte de recomendação de livros, esse How to Break Up with Your Phone, da Catherine Price. É um excelente livro também, falando de alguns problemas relacionados com o uso excessivo do smartphone, mas é um livro que não tem tantos detalhes quanto esses primeiros que eu coloquei aí para vocês. De filmes, esses dois últimos eu já comentei com vocês. Eu acrescentaria o filme Medianeiras, que conta a história de um rapaz e uma moça que moram bem próximos, mas que eles jamais conseguem conversar ao vivo e que eles acabam se encontrando num chat. Então a história é bastante interessante, mas serve de uma certa até metáfora para a gente dar risada sobre o que está acontecendo no mundo atualmente. Que as pessoas não conseguem mais conhecer pessoas ao vivo e estão terceirizando tudo isso para o meio digital. E algumas músicas para vocês depois se divertirem. Carmen é de um cantor belga que eu adoro, chamado Stromae. Acho que vocês vão gostar. Essa daí, Facebook, da banda alemã de Colônia chamada Wise Guys. Depois, duas músicas de um outro cantor alemão, a Keine Maschine e Nur noch kurz die Welt retten, do Tim Bendzko. Se vocês pesquisarem depois a letra dessas músicas traduzida, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer e por que elas estão recomendadas aqui. E finalmente, da Peach, Admirável Chip Novo. Bom, galera, essa foi a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fico à disposição para vocês durante alguns minutos, se vocês quiserem me fazer algumas perguntas. Vou só abrir aqui para vocês. Perfeito. Vocês podem me fazer perguntas. Pode anotar uma pergunta minha? Exercícios para reforço da atenção. O que você sugere? O Vicente Tolesano, que está presente aqui comigo ao vivo, ele está me questionando a respeito de exercícios para reforço da atenção. Bom, o que eu tenho a dizer? De maneira geral, a atenção como recurso limitado, ela tem uma certa elasticidade. Então, a pessoa deveria procurar atividades que envolvem esse desenvolvimento. Por exemplo, passar tempo ao ar livre é uma coisa que eu sei que ajuda. Yoga, atividades físicas, porque a repetição ela envolve que a pessoa desenvolva atenção também. E escrita, por incrível que pareça, quando uma pessoa escreve coisas à mão, também desenvolve a atenção, né? E assim por diante. Das pessoas presentes, ainda no final aqui do webinar, vocês têm alguma curiosidade? Alguma outra pergunta? Ou comentários para fazer? A Priscila pergunta o seguinte: para os adolescentes, o celular é praticamente um prolongamento do corpo. Aliás,
Essa não é uma pergunta, né? Sim. Hoje está funcionando como uma extensão do corpo. Só que é uma extensão que, na verdade, está causando inúmeros distúrbios, como eu mostrei para vocês. Então, as pessoas que nós já temos contato no cotidiano, elas estão em graus variados para todos esses sintomas que eu mostrei aqui. Carolina Rangel, Carlos Fernando, Justino, Camille. Uma pergunta, mais uma. Você recomenda fortemente a leitura do Admirável Mundo Novo? O Vicente Tolesano está perguntando se eu recomendo fortemente a leitura do Admirável Mundo Novo. E a resposta é sim. E a leitura dessa, junto com também 1984, do George Orwell, e também o Nós, do Zamyatin. A Franciele está enviando a seguinte pergunta: como abordar de maneira inicial alguém que precisa de ajuda com isso? Bom, eu precisaria, na verdade, de mais detalhes a respeito de qual grau está a pessoa, mas assim, a minha recomendação é, se você percebe que já está numa situação grave, o ideal seria que a pessoa procurasse um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista para fazer um acompanhamento, né? E já existem clínicas tratando desse tipo de coisa. Agora, se não é tão grave a situação da pessoa, se são coisas mais sociais, você pode mostrar para a pessoa coisas, consequências daquele comportamento, né, que ela está provocando, incluindo repreender o comportamento dela. Eu, ao vivo, se eu estiver em contato com uma pessoa e a pessoa tirar uma ou duas vezes que seja perto de mim um celular ou tablet para ficar respondendo mensagens, normalmente eu vou repreender o comportamento, porque eu não faço isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que é mais fácil a gente modificar a si mesmo e depois a gente pode servir de exemplo para os outros. Bom, depois a Rafaela manda a seguinte pergunta: acredito que estou viciada em média. Perdi a vontade de fazer atividades que gostava muito, como ler e desenhar. Em contrapartida, quando não estou conectada, estou dormindo. Dormir muito pode ser considerado um sintoma grave desse vício? Então, Rafaela, sim, é considerado. E por quê? Porque o vício nos média, ele pouco a pouco vai tirando a disposição da pessoa, né? Então, em outras palavras, a atividade física, ela libera substâncias que aumentam a sensação de bem-estar, como dopamina. Mas se você se acostumou durante períodos muito longos de só utilizar para receber dopamina o contato com o celular, com tablet, com internet, enfim, pouco a pouco o seu corpo ele vai, digamos assim, liberar uma quantidade menor de dopamina se você tiver atividades físicas. Então assim, eu, sinceramente, na sua situação, recomendaria radicalizar. Esse é o tipo de coisa que não vale muito a pena a gente ter um pouco de carinho, porque o problema ele já está estabelecido na sua vida. Então você precisa cortar o mal pela raiz, entendeu? Que você considerasse passar, que fossem vários meses sem muito contato com média, refletindo a respeito disso, né? Procurasse um curso de desenho, procurasse ter contato com outras pessoas, talvez fazer um curso de dança, enfim, procurar atividades sociais. Eu recomendei aí para trás também a chamada biodança, que é uma atividade terapêutica que foi criada por um chileno, até onde eu sei, ele era psicólogo e tal. Então, assim, atividades físicas têm a ver bastante com resolver esse tipo de problema. Ele não se resolve se você não fizer uma coisa. Você vai ter que substituir um hábito por outro, né? A Priscila pergunta se eu recomendo algum livro do Isaac Asimov. Na realidade, não. O Isaac Asimov, ele é um escritor russo de ficção científica, né? Então, aliás, na verdade, Priscila, desculpa, eu me lembrei agora, assim, de dezenas de livros que eu li do Isaac Asimov. Existe um livro dele chamado Cavernas de Aço, e outro chamado, se eu não me engano, O Sol Desvelado.
A tradução pode variar um pouco, de acordo com a editora que publicou, mas basicamente, essas duas histórias, elas fazem parte de uma coleção, né? Sendo que, nessas histórias dele, Cavernas de Aço e O Sol Desvelado, as pessoas não interagem mais socialmente. Então, o único contato que elas têm é através de uma tela. A pessoa às vezes fala assim, eu vou jantar com outra pessoa. Mas o jantar com outra pessoa, na verdade, é conectar num programa para ver a pessoa por uma tela, coloca a tela por perto na mesa para ter a sensação de que ela não está sozinha. Então, o Asimov descreveu isso nesses livros antes da existência de tablet, antes da existência de Skype, né? De maneira geral, a ficção científica, ela antecipa muitas coisas que nós vamos experimentar no mundo. A Camille, ela diz que amou a explanação. Eu agradeço também a sua presença aí, mesmo que de maneira virtual, né? Depois espero que vocês passem essa apresentação para frente, porque eu imagino que são muitas as pessoas que estão precisando escutar essas coisas. E alguém precisava organizar essas informações para tentar causar alguma mudança positiva na nossa sociedade. Fala que vai vir muitas outras. Bom, posso antecipar para vocês que muitas outras, tão interessantes quanto, vão aparecer nos próximos meses, digamos assim. Antes de encerrar, os que estão me assistindo, tem mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade? O Roberto pergunta: quais neuroses ou psicoses podem ser desencadeadas com o uso dessa droga? Bom, Roberto, os distúrbios relacionados com o vício nos média, né? Eles são diferentes dos distúrbios químicos, mas as consequências que eles estão causando são as mesmas. Eu me lembro de ter lido um estudo uma vez que uma pessoa que utiliza o Facebook por 3 horas por dia, mas assim, a partir do Facebook a gente pode generalizar para outros sites sociais, né? Ela tem 50% mais chance de desenvolver depressão. Então assim, uma vez que você desregulou a quantidade de dopamina, de ocitocina disponível no organismo, você já está desregulando o comportamento social e o comportamento que a pessoa teria para ter o prazer na própria vida, né? Então, essa pergunta que você me fez, eu venho da neurociência, não sou médico necessariamente, mas você teria uma explicação melhor a respeito das psicoses ou esquizofrenias, etc., talvez perguntando para um neurologista. Então, essa pergunta aqui eu passo para frente. Bom, a Camille disse assim: foi muito útil, sou introvertida e bem viciada na internet e tinha ideia do que você falou, mas não tão sistematizada. Perfeito, Camille. Me faz bastante alegre saber que agora você sabe até a base biológica da introversão, né? De maneira geral, a pessoa mais introvertida, ela tem menos ocitocina do que a pessoa mais extrovertida, né? Existe também o chamado ambivertido, não sei se é essa palavra em português, mas eu acho que deve ser, que é a pessoa que às vezes tem comportamentos tanto de introvertido como de extrovertido. Enfim. Ok? Bom, galerinha, vou encerrar a apresentação. Agradeço pela participação de todos vocês e nós nos vemos em algum outro webinar.